Agora, vamos conversar com o professor Johnny Santana. Eu já mencionei o professor aqui na abertura do programa. Ele é professor, a gente tem um currículo dele já aqui, que a Carol vai mandar para mim também. Mas o professor Johnny Santana, inclusive, já esteve conosco, é autor de vários livros, é também um pesquisador também da Batalha do Genipapo, e ele escreveu o livro As Cartas da Guerra da Independência do Piauí. Como eu mencionei, professor, ao analisar essas cartas, o senhor também se deparou com uma história paralela sobre o fato principal, que era a batalha, que era aquele cenário lá. Mas as cartas são documentos muito relevantes sobre a Batalha do Genipapo. O que é possível, no seu ponto de vista, ao analisar essas cartas? Me parece que são 13 cartas, eu não tenho certeza. Aqui o senhor também poderia dar essa informação para a gente. Eu estou sem essa informação aqui, que o senhor conseguiu analisar. E que conclusão o senhor tirou dessas cartas que foram escritas entre 1822 e 1824. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui novamente com você. Prazer é nosso. Bem, esse trabalho é um trabalho bastante original, né? Ele é fruto de uma pesquisa que a gente já está desenvolvendo há um certo tempo. É a preocupação que a gente tem de tentar entender qual é o papel do Piauí na construção do Estado Imperial brasileiro. Essas cartas, na verdade, elas são reveladoras de todo um cotidiano da província do Piauí entre o início do século XIX e até meados dele, né? Então, ela é só uma ponta de um iceberg da tentativa de se entender a constituição de uma sociedade muito maior, que é a sociedade do Piauí nesse período. E ela, particularmente, esse trabalho são 35 cartas, né? Mas, na verdade, existem muito mais cartas ainda que foram selecionadas para esse trabalho. É um trabalho que nasceu originalmente de uma pesquisa de PIBIC, de iniciação científica, da outra autora, que é a professora Gracivalda Matos. Essa documentação está depositada hoje no Museu Oswildo Albano, que é o museu da cidade de Picos, é um museu particular. E, fortuitamente, essa documentação chegou às mãos do museu via família, né? Na verdade, é um baú que continha uma série de informações, uma série de cartas e objetos, e que nós tivemos a oportunidade de ter contato com ele. E realmente as cartas são reveladoras dessa cara, né? Dessa tessitura, desse rosto que o Piauí tem, mas principalmente ele confirma a participação popular nesse movimento da independência aqui no Piauí, que é uma coisa que o próprio Monsenhor Chaves já tinha trabalhado e que, ao meu ver, necessitava ainda de muita confirmação e para mostrar qual é essa participação e como se deu a constituição de um exército independentista para enfrentar os portugueses. Entendi. Bom, e aí vamos explicar então, professor, essas cartas estavam no baú de uma família, são 35 cartas, então só corrigindo aqui o que eu tinha dito anteriormente, na verdade eu chutei, porque eu não tinha a informação aqui, peço desculpas ao professor. Quem escreveu para quem? E dizendo o quê? Então, o senhor separou, inclusive, três cartas que o senhor gostaria de detalhar, né? Isso. Olha, Cíntia, isso é que nos fascina, né? Porque, veja bem, a gente tem uma sociedade pouco letrada e isso também decorre da dificuldade que a gente teve de ter que lidar com algumas dessas cartas. Algumas dessas cartas estavam com... algumas eram garatujas, né? Que tinham uma dificuldade muito grande de você entender a mensagem delas. Mas com o conhecimento de paleografia que foi empregado, que é uma técnica ligada à profissão da história, a gente pode fazer decifrar alguns desses escritos. Outros escritos não, pelo contrário, são verdadeiras obras de arte, né? Se elas foram produzidas por populares, foram produzidas também por agentes que eram as figuras principais desse processo de independência aqui no Piauí, como, por exemplo, o próprio Leonardo Castelo Branco, a maioria dessas cartas são de Oeiras,
são algumas correspondências que foram enviadas pelo brigadeiro Manuel de Souza Martins, convocando a milícia para fazer a constituição do Exército Independentista. Algumas delas são respostas dos comandantes das milícias informando que estavam preparando suas tropas para engrossar esse exército. Outros são cartas de mais particulares, mesmo de fórum mais íntimo, de membros da expedição que foi até Caxias para depor, para, né, constituir o assédio contra o Major Cunha Fidié, que tinha se encastelado em Caxias depois da Batalha de Genipapo. E você vai vendo como essas pessoas vão expressando um quadro da realidade, da sua vivência, das dificuldades do Piauí nesse período, mas também das dificuldades que o Exército Independentista teve para se formar, da atuação em combate. Por exemplo, essa primeira carta é uma carta oficial, uma carta que foi enviada eu acho que pelo tenente Miranda Osório, né, porque ele é tenente ainda, informando sobre a aproximação das tropas de Fidié em Piracuruca. É uma documentação, uma carta muito importante, porque ela passa um clímax, né, daquilo que foi a expectativa da presença dos portugueses no norte do Piauí. Por exemplo, depois do Fidié ter se dirigido de Oeiras até Parnaíba para sufocar o movimento, que tinha sido liderado por Simplício Dias, ele estava convicto de que a ação dele ia desbastar completamente qualquer possibilidade de insurreição aqui no Piauí. Bem, só que as tropas que vão ser organizadas aqui, elas vão ser organizadas de forma muito coesa, por Manuel de Souza Martins. E dentro dessa coesão, ele precisou criar um sistema de comunicação, que são exatamente essa carta é um desses exemplos, né? O Miranda Osório é um oficial ligado ao núcleo do Simplício Dias em Parnaíba, e ele está aí fazendo uma comunicação exatamente da, do fato de Fidié estar voltando ao eixo para sufocar o movimento que ele tinha. A gente está com problema aí com a conexão do professor Johnny, que está fora do Piauí. Lembrando que a gente está conversando com o professor Johnny Santana, que é doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, já com diversos artigos e também livros publicados. Conseguimos de volta, felizmente, o professor Johnny. Só para a gente avançar um pouquinho, professor, além de toda essa parte de estratégia mesmo, a gente tinha algumas cartas pessoais, né? Eu lembro que o senhor me contou sobre uma em que um pai mandava essa carta dizendo, olha, eu estou encaminhando o melhor que eu tenho, que são os meus filhos. E era uma carta de um pai preocupado com mandar filhos para a guerra, mas não se furtando dessa obrigação, né? Exatamente. Aí você é uma carta de um oficial, acho que é o próprio capitão Caminha, está respondendo a carta que o brigadeiro Manuel de Souza Martins tinha pedido a ele, o fortalecimento do exército, e essa carta ele está dizendo, olha, estou mandando meus dois filhos, né, o Galdino eu acho que o Custódio, para compor o exército independentista. Estou mandando além disso, estou mandando forragem, estou mandando equipamento, estou mandando armas, e ela é extremamente importante, tanto por essa natureza da forma como a parte da população do Piauí viu a participação popular e a participação dessas pessoas na construção desse exército. A preocupação maior, eu creio Cíntia, fosse exatamente da percepção que o povo aqui no Piauí tinha em relação à situação crítica que a província vivia, né? O destino da província em relação ao Império Colonial Português é o pior possível. Então, você vai vendo desse movimento popular sendo constituído e sendo estabelecido para formar esse exército.
Acho, inclusive, que essa carta ela dá bem o tom dessa ideia de movimento popular, né? Professor, muito obrigada por nos atender direto aí de São Luís, no Maranhão. Esse livro que o senhor lançou, inclusive, veio aqui com a gente mostrar o livro. Ele pode ser encontrado ontem, As Cartas da Guerra da Independência do Piauí. Ele pode ser encontrado na editora Cancioneiro, tá? E pode ser encontrado também comigo, e ele é um livro, tá aí, já faz um sucesso, ele está esgotado, já está na segunda reedição, e a ideia é essa mesmo, é mostrar como essa participação popular e qual é a cara do Piauí nesse início do século XIX. Ai, maravilha. Eu acho assim, de todos os estudos sobre a Guerra do Genipapo, eu acho que esse do professor, ele tem um caráter assim tão especial, exatamente porque tem muita oralidade, né, professor, nos estudos, mas o senhor conseguiu esses documentos. Então, são documentos que mostram, repito, essa história paralela, mas que tinha muito a ver com o espírito daquela época. Eu acho que pelo estudo das cartas, dá para entender qual era o espírito da época, pelo menos num conjunto de pessoas, né? E esse perfil também de quem escreveu dessas cartas que foram parar nesse baú, eu acho que tudo isso já é uma história muito bonita, né? Antes mesmo do teor das cartas, o próprio fato, a maneira como tudo isso chegou até o senhor, já é uma história muito bonita. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Bem, Cintia, eu que agradeço e estou aqui sempre à disposição. Qualquer coisa a gente pode conversar. Muito obrigado e felicidade hoje ao povo de Campo Maior, felicidade ao Exato. Piauí. Estamos todos muito honrados. E esse papel aí é um papel que não deve ser esquecido. É o protagonismo popular, talvez mais do que as próprias lideranças. Muito obrigado.